Principal reivindicação dos motoristas de Taubaté, a Prefeitura conclui obras da duplicação do novo viaduto da Independência e libera acesso no local. Igrejas da região planejam retomada gradual das celebrações e cultos. 60 quilos de maconha são apreendidos no bairro Enseada, em São Sebastião, no litoral norte. Droga estava escondida debaixo do berço de um bebê. Final feliz. Filhotes de cachorro são adotados por guarda municipal que participou da ação de resgate dos animais que haviam sido abandonados. Após reunião com a Associação Comercial e Lojistas, Prefeitura de São José dos Campos promete reavaliar restrições dos dias de funcionamento de lojas no Calçadão e na Rua 15. Quarta-feira, 3 de junho. Bem-vindos ao Band Cidade. Estamos no ar, na TV e também na fanpage da TV Band Vale no Facebook. Olá, muito boa noite para você. Boa noite para você. Devido às medidas de isolamento social, muitas empresas precisaram aderir ao home office para não interromper as atividades. Hoje, a rotina do trabalho em casa é uma tendência que faz parte da vida de muita gente. A sensação de ver esse escritório praticamente vazio não é das melhores. Mas há 70 dias, essa tem sido a realidade dessa empresa em São José dos Campos. 70% dos funcionários cumprem expediente em home office, ou seja, deixaram o habitual local de trabalho para fazer tudo de casa. Nós já estávamos acompanhando há muito tempo, a evolução da pandemia e, independente disso, desde o final do ano passado, nós já trabalhávamos num plano de contingência, onde a política de home office ela seria implementada na empresa, inclusive para os times de atendimento, porque é um serviço que a gente não pode parar independente de qualquer circunstância. 800 pessoas fazem parte do quadro de funcionários da empresa. Só nesse setor, por exemplo, 200 colaboradores cumpriam o expediente antes do início da pandemia. A parte de tecnologia é a grande sacada, para a gente ter conseguido fazer isso com muita agilidade. Desde o final do ano passado, a gente já tinha preparado toda essa parte tecnológica, já tinha feito vários testes e já tínhamos alguns colaboradores trabalhando de casa, fazendo atendimento ao cliente. Então, quando a gente precisou replicar isso, foi muito fácil. A nossa equipe de suporte trabalhou aí noite e dia por algum período. Foi um esforço bem grande para colocar a empresa inteira em home office e a gente conseguiu fazer isso em apenas 3 dias. Há 5 anos, a Fabrícia, que é fisioterapeuta, vem 3 vezes por semana para estimular a prática de ginástica laboral entre os funcionários da empresa. A profissional de saúde também precisou se adaptar à nova forma de trabalho. E à distância, ela auxilia os colaboradores que estão em casa a diminuir o estresse causado em meio a tantas mudanças. Quem está vindo até a empresa trabalhar, nós estamos fazendo um trabalho diferenciado, que é mais voltado para uma massagem, um relaxamento. Porém, quem está em casa, a gente disponibilizou alguns vídeos para as horas de intervalo até de descanso, entendeu? Tá executando as ginásticas que eles tinham aqui dentro. E também a gente disponibilizou um outro vídeo, porque aqui a gente tem uma realidade. A empresa foi toda feita e voltada para o trabalho que eles fazem aqui com a gente. Agora em casa não tem às vezes as mesmas coisas que tem aqui. Então fizemos um vídeo também com a realidade deles, procurando fazer adaptações para eles ficarem o máximo ergonomicamente corretos, sentados em casa. A quarentena fez com que muitos profissionais trocassem o escritório pelo trabalho em casa. Com isso, alguns cuidados precisam ser tomados, como, por exemplo, a má postura e um local adequado para a realização da função. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a dor lombar está entre as 10 principais lesões que estão diminuindo a qualidade de vida da população. Para cuidar da saúde e manter a disciplina em relação à nova rotina, a Luísa, que é analista de gestão e cumpre expediente em casa, criou um espaço fixo na sala para as atividades relacionadas à empresa. Ao todo, são 8 horas em home office. Para mim, especificamente, eu tive que adaptar a minha casa, a minha rotina. Então, com o filho, principalmente, as escolas não funcionando, a gente precisa contar com alguma ajuda externa para isso também. A gente precisa aceitar um pouco mais as interrupções, saber que a gente vai precisar
precisar mudar, às vezes, um pouco o horário para ter uma rotina, né, melhor e que a gente consiga produzir da mesma forma como a gente fazia no escritório. Mas, para a analista, a maior recompensa nessa nova tendência do mercado é passar mais tempo perto da família. Aproveitar o horário de almoço para curtir também o filho, que é algo que a gente não tinha isso. Então, sempre olhar a parte boa do home office, de toda essa pandemia, de tudo que a gente está vivendo. Pesquisas também apontam que antes do isolamento social, menos da metade das empresas nunca tinha adotado a prática do home office. Ou seja, uma realidade que vai exigir a adaptação para a maioria dos profissionais. Pois é, e a gente segue falando sobre esse assunto agora com a especialista em desenvolvimento de carreiras, Andréa Lopes, que está conectada com o Band Cidade via Skype. Olá, muito boa noite, Andréa. Seja bem-vinda ao Band Cidade. Eu queria te perguntar o seguinte, a gente percebe que algumas áreas estão sendo mais impactadas com essa mudança, né, da questão do home office, de ampliação do trabalho em casa. Que áreas que devem realmente ser impactadas daqui para frente com essa nova realidade? Olá, boa noite a todos, ouvintes da Band. Olha, realmente é difícil não ter uma área que não está sendo impactada, né, com essa mudança. Quem estava preparado para trabalhar em home office já tinha uma cultura, né, de maior liberdade, de horários e flexibilização, ficou mais fácil. Mas quem não tem está sofrendo bastante ainda com isso, né? Alguns trabalhos são personalíssimos, não é possível fazer né, online, né? Mas até médicos, né? Até a telemedicina já foi impactada, psicólogos, até essa parte médica já teve que se adaptar a esse novo cenário. E você acredita numa tendência de profissões que vão migrar do trabalho em espaço físico para o home office, sair das empresas e fazer as atividades em casa? Você acredita que vai haver uma tendência em alguns setores? Sim, sem dúvida. Setores, como eu falei, que já têm essa cultura, vão permanecer em home office, talvez até abolindo os espaços físicos. Algumas empresas vão aproveitar isso e ver como uma oportunidade de deixar os ativos mais leves, diminuir os espaços que tem, fazer um rodízio entre os colaboradores. Eu acredito, sim, que é uma tendência, sem dúvida nenhuma. É o caso, por exemplo, do setor imobiliário, né? Que a gente percebe que é um trabalho que pode ser feito de forma remota e, com isso, os escritórios podem ser, as imobiliárias podem ser que reduzam daqui para frente. Não, sem dúvida. E usar a criatividade, né? Já que não tem cenário mais propício para o desenvolvimento de novas habilidades do que um cenário adverso, do que a dificuldade. Então, esse contato com o cliente pode ser feito de uma forma mais quente, mesmo sendo online, né? As pessoas estão usando até tecnologia como 3D para mostrar apartamentos desta forma, né? Em vídeos, etc. Então, realmente, isso vai mudar. E quais dicas para quem está em casa fazendo o home office, para otimizar mais o tempo, para deixar a rotina de fato mais produtiva? Porque a gente une o trabalho com a rotina de casa também, né? Como separar essas duas coisas e deixar a situação um pouco mais produtiva para a situação do trabalho? Então, é bem complicado isso, né? Porque os filhos também estão em casa, quem tem filhos e eles não estão na escola. Não existe uma outra forma, além de um planejamento, né? Dedicar um espaço físico para isso, flexibilizar também com você mesmo, que é importante. O mais importante, a dica, como você pediu, é cuidar da saúde mental nesse momento, né? Eu acho que as empresas estão olhando para isso de uma outra forma, encarar o bem-estar do funcionário como uma responsabilidade compartilhada, né? Porque hoje trabalho e vida estão muito mais integrados, né? Trabalho e vida pessoal. Então, cuidar da saúde mental para deixar os colaboradores com melhores perspectivas para poder fazer esse trabalho, entende? Conseguir se motivar, conseguir flexibilizar e fazer, de repente, intervalos que acabam deixando com que a rotina fique até mais produtiva, são essenciais. Precisa ser uma rotina prazerosa também, mesmo em casa, né? Importante essa rotina. Isso, exato. Por isso que precisa dos intervalos, exatamente. Às vezes a gente acaba misturando, né? Então é necessário ser prazerosa, a gente ter pequenos breaks para poder... Obrigado, André, pela participação, Obrigada, viu, aqui André. no Band Cidade. De nada. Boa noite. Obrigado. Boa noite.
E hoje foi liberado o trânsito de veículos do novo viaduto da Independência. Segundo a Prefeitura, a obra de 14 milhões de reais vai triplicar a capacidade do local. O tráfego foi aberto para os motoristas no novo viaduto ao meio-dia desta quarta-feira, após uma vistoria técnica. Mas as obras no local continuam. Falta ainda a conclusão do sistema de drenagem, os acabamentos e, por fim, a demolição do viaduto antigo, que está entre as pistas novas. É uma importante obra de transposição da rodovia Presidente Dutra, fazendo então as adequações com relação às passagens de veículos, pedestres e bicicletas. Temos a implantação de calçadas e ciclovias em ambos os lados, além do ganho de capacidade viária. A gente triplicou essa capacidade viária, tínhamos somente uma faixa de rolamento por sentido e agora temos 3 faixas. A obra, orçada em pouco mais de 14 milhões de reais, triplicou a capacidade do antigo viaduto do bairro Independência, que antes tinha apenas uma faixa para cada sentido. Agora são 2 viadutos com 3 faixas cada, o que deve diminuir os congestionamentos na região. Também serão feitos ajustes nos tempos dos semáforos, com a instalação de um sistema inteligente. A construção iniciou em agosto do ano passado e estava prevista para terminar em junho deste ano. O secretário de Mobilidade Urbana garante que a obra será entregue na sua totalidade até o fim deste mês. A expectativa é que essa obra seja concluída no final desse mês, para que a gente consiga, então, fazer a demolição do viaduto, liberando o espaço para que, nesse novo contrato de concessão da rodovia, a marginal seja executada. No próximo bloco do Band Cidade, igrejas de São José dos Campos reabrem, mas apenas para orações individuais. Mesma decisão vale também para a Diocese de Taubaté. Agora a hora certa para você, 7h01.